né? Às vezes a pessoa ela quer escalar marketing. E quando ela escala marketing, muitas vezes ela tem que botar mais dinheiro para voltar mais dinheiro. Ainda mais agora, né, que saiu dados que as empresas vão investir 1 trilhão de mídia paga. Se as empresas estão investindo mais, aumenta a aquisição de cliente. Então você vai ter que botar cada vez mais dinheiro para voltar mais dinheiro. O comercial não. Você não precisa botar dinheiro, porque existem estratégias comerciais, que eu quero que a gente fale delas aqui, que você pode injetar nenhum dinheiro. Exatamente. E voltar muito. E a gente, assim, cara, a gente quer que faça esse processo. Não fez o processo, a gente não tolera que não seja feito dentro do processo. Tchau. E a gente avisa a pessoa, né? Ó, fulano, tem que fazer assim. Você não tá fazendo assim. Próxima vez, fica complicado te manter aqui. Ficou claro o que você tem que fazer? Posso contar contigo? É você manter o teu cliente dentro da sua base comprando o mesmo produto ou comprando novos produtos. Ou renovando o produto que ela tem, ou serviço, né? Uhum. Porque quando você faz isso, cara, você mantém o seu cargo, você não tem custo de aquisição de cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Hoje nós iremos falar para você como preparar o seu processo comercial para o primeiro semestre de 2025. Ou seja, o que você tem que focar no seu processo comercial, no seu comercial, para que você possa decolar aí nos primeiros meses do ano de 2025. Mas antes de falar, eu já vou fazer aquele pedido especial que você já sabe qual é, porque todo podcast eu peço para você fazer isso, que é, cara, deixa o seu like aí, na moral, toca no joinha aí. Quando você toca no joinha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Se ele entende que esse vídeo é relevante, ele manda para mais pessoas e a gente pode contribuir com esse conteúdo gratuito aqui com mais e mais e mais pessoas. Também manda esse podcast para algum amigo que você conhece, que é empresário. Clica aqui em compartilhar, envia para que ele possa também se preparar, assim como você está fazendo no primeiro semestre de 2025. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação assim que a gente posta vídeo novo. Toda terça-feira, às 20h30, tem o podcast Comercial Faixa Preta, que é esse que você está assistindo. E às quintas-feiras, 20h30, tem o podcast da Full Sales, que nós trazemos convidados relevantes para agregar na sua vida, sua saúde, sua mentalidade, suas vendas, seu negócio, suas finanças, seus investimentos, sua carreira e assim vai. Então a gente está sempre trazendo pessoas aqui de renome relevante para contribuir na sua vida. E também ao longo da semana a gente vai postando coisas aqui, cortes, trechos, vídeos diferentes para que a gente possa contribuir no seu negócio. Beleza? Então dá essa moral aí, faz isso aí para que a gente possa levar nossa mensagem e contribuir cada vez mais com mais pessoas, tá? Ao meu lado, como sempre, o meu sócio, Vinícius Sá. Fala, Vini. Fala, Yuri. Fala você que é empresário, que está em casa, você que é um diretor comercial. Aqui a gente vai falar como é que você vai preparar o seu comercial, porque o jogo sempre tem que estar aprimorando. E a gente está levantando uma bandeira muito grande sobre você maximizar o aproveitamento do seu comercial. Por vários motivos que já citou em outros podcasts, está cada vez mais caro adquirir novos clientes e você tem que preparar não só seu time, mas seu processo comercial está cada vez mais afiado para você maximizar o retorno, porque o custo está alto e o custo vai continuar aumentando, porque as pessoas e empresas estão se profissionalizando e essa é a tendência também, tá? Então hoje você tem que se profissionalizar e qual que é a ação da Full Sales hoje? A nossa função é te dar uma visão sobre o processo comercial. Ele tem que ser rei na sua empresa, porque só com o processo você consegue otimizar aquilo que é feito. Ô Yuri, eu vou contar uma coisa muito, muito interessante que eu estava lendo um livro que é O Jeito Disney Já li, é muito de bom. Encantar clientes. Encantar clientes. E aí o capítulo 15 estava assim, a magia do processo. Ou seja, todo o encantamento que a pessoa faz com os seus clientes na Disney, o funcionário, é baseado num processo. Não é da cultura dela e tal, não. Ela tem um processo para seguir. É um processo extenso. Então, reproduzir o encantamento é um processo, porque o processo é a maneira mais fácil de você garantir um padrão de qualidade. E quando você fala padrão de qualidade, qualidade não é coisa boa. Padrão de qualidade é como você consegue manter, sem poucas variações, um serviço ou um produto.
Quando você vai no McDonald's, existe um padrão de qualidade. Pode ser, tem gente que fala que não é bom, eu gosto de McDonald's, por exemplo. Mas em todo lugar você provavelmente vai comer o mesmo Big Mac, né? O desvio padrão ele é muito diferente, ou seja, a Disney, com encantamento, com entretenimento, conseguiu construir um processo. Na Disney, por exemplo, se alguém precisa de uma ajuda e você é um atendente e está vendendo boné, você tem que parar de vender o boné para ir ajudar essa pessoa. Então existe um manual de cultura lá, um manual de processos lá, muito bem estruturado. E quando a gente defende essa tese, eu sempre vou buscar vários processos para incrementar cada vez mais o nosso comercial. Então você tem que ter isso claro, que do segundo semestre é reforçar e criar e otimizar novos processos por causa que o custo está aumentando. Cara, exatamente. E eu sempre falo uma coisa, Vini. O investimento mais barato que você pode fazer na sua empresa é investir no comercial. Né? Porque escalar comercial, né? Eu falo isso em muitos podcasts, mas escalar comercial ele é muito lucrativo. Tem uma margem maior e mais lucro. Se você tendo uma margem maior, você tem mais lucro no seu bolso. Às vezes a pessoa ela quer escalar marketing. E quando ela escala marketing, muitas vezes ela tem que botar mais dinheiro para voltar mais dinheiro. Ainda mais agora, né, que saiu dados que as empresas vão investir 1 trilhão de mídia paga. Se as empresas estão investindo mais, aumenta o custo de aquisição de cliente. Então você vai ter que botar cada vez mais dinheiro para voltar mais dinheiro. O comercial não. Você não precisa botar dinheiro, porque existem estratégias comerciais, que eu quero que a gente fale delas aqui, que você pode injetar nenhum dinheiro. Exatamente. E voltar muito. Ou seja, às vezes custo de aquisição zero, ou quase zero, dependendo da estratégia. Então, por isso que é lucrativo demais o comercial. Então, uma das tendências, né? Por isso que a gente decidiu preparar esse podcast aqui para falar sobre esse assunto, porque a gente já sabe que vai aumentar o custo de aquisição de cliente. Então, se você quer preparar a sua empresa para o primeiro semestre, é investir em processo comercial. Melhorar teu time, definir os processos, implementar estratégias comerciais. Dessa forma, tu não vai se arrebentar. Porque, Vini, eu vou falar uma coisa aqui com plena convicção aqui. Eu acredito que as pessoas que escalarem marketing nesse primeiro semestre, elas vão se arrebentar. Não só por isso. Não só porque 1 trilhão, mas tem uma outra coisa que as pessoas não estão reparando. 1 trilhão de investimento, né? Não é só isso. Está se desenhando no Brasil uma crise financeira. Se você não está preparado com um comercial forte, tu vai se arrebentar. Por quê? No momento de crise, se você injetar mais dinheiro, você vai precisar injetar mais dinheiro para ter cliente. Sim. Só que tá no momento de crise. Como é que vai ser? Cada vez mais. E aí soma com o trilhão do mundo. Sim. De mídia paga. Tu vai se arrebentar. Então quem tá no processo comercial vai nadar de braçada, porque o dinheiro vai continuar no mercado. Ele só vai trocar de mão. E você estando com o comercial forte, estruturado e preparado, esse dinheiro troca para sua mão. E não para a mão de outras pessoas. Legal. É lei de Darwin, né? Não é que as espécies foram extintas, só ficaram aquelas que estão mais preparadas às mudanças e adversidades, né? Exatamente. E na toda crise tem oportunidade. Quando você tem um dólar alto, tem muita oportunidade também. Muito. Então, olha que interessante, cara. Só que você tem oportunidade para quem é preparado. Aí você chama de sorte, né? Sorte, na verdade, é a preparação quando encontra oportunidade. Então, se está preparado, vai ter oportunidade. E aí, Yuri, o que a gente está focando em alguns processos aqui, eu vou citar alguns processos que a gente está aperfeiçoando ou implementando novo. Aperfeiçoando, a gente está aperfeiçoando um processo de social selling, que é um processo que a gente conversa com os nossos seguidores, e de LinkedIn e tudo mais, e dessas conversas geramos agendamentos. Mas não só essa estratégia, mas a gente está incentivando essa estratégia cada vez mais a acontecer, através de posts orgânicos, as pessoas comentarem, as pessoas virem falar no direct, porque é uma estratégia também que foge um pouco do custo comercial. E outra estratégia que a gente está aprimorando muito é o follow-up,
que é um follow-up mais agora dessa ideia de ligação, e o follow-up de mensagem tá mais da inteligência artificial. Ou seja, se você falar mais com o seu cliente e mais rápido, né? A gente está com uma estratégia que a gente está de uma pesquisa americana, a gente pega muito player americano para usar de referência para ver tendência, e a cadência do seu follow-up, a gente entendeu que ela pode ser espaçada, principalmente se você tem as automatizações que a gente citou várias vezes aqui, mas nos primeiros 3 dias ela tem que ser muito intensa. Então, quando o lead entra, você tem que ter 7 contatos por dia com a pessoa, eventualmente. 3 ligações e 3 mensagens e, sei lá, 2 e-mails. Então, e no segundo dia também, ou 4 mensagens e 3 ligações, ou 4 ligações, por quê? Porque os estudos mostram que aumenta a pessoa que acabou de entrar, né? A chance de você agendar é maior, então o seu esforço é direcionado a isso. Então, o teu processo tem que analisar a tendência também do que está sendo feito. Um outro processo que a gente está aprimorando, por exemplo, a gente está falando muito de renovação de clientes, upgrade de clientes, ascensão de clientes para novos produtos, venda para novos clientes, né? Por causa da nossa entrega, ela é bem estruturada. E aí a gente estava criando, não era só falar, você quer comprar mais para o novo cliente, né? Que já confia na gente, mas não, tem um processo para fazer mais vendas para os mesmos clientes. Total. E esse processo ele é todo desenhado, cara, tal pessoa entra aqui, fala desse jeito, nesse momento, dessa forma. Então isso ajuda a maximizar o resultado. Lembrando da Disney que a gente comentou, o que a nossa empresa ou a sua empresa tem que querer, tem que buscar? Eu garanti o máximo de resultado padrão o mais alto possível. O que a Disney quer? A pessoa mais encantada possível e que esse encantamento não seja volátil, ele seja padrão. O que a sua empresa quer com o processo comercial? Que a sua receita, para você metrificar, de 100 clientes que eu entrei, eu sei que esses clientes de 100 me deram 10 mil reais cada um, vai dar 1 milhão, mas eu sei que pelo meu processo, esses 100 clientes vão recomprar num período X, Y e Z tal valor. E eu vou brigar às vezes para esse tempo reduzir, esse valor às vezes aumentar, claro, aumentando, né, como base a entrega para o seu cliente, a satisfação do seu cliente, porque a recompra, né, a gente bem fala, cara, a primeira venda é o teu marketing de vendas, a segunda venda é a sua entrega. Então sempre alicerçado de um processo de entrega. Então, investindo no processo de entrega é a base para você ter os processos de revenda para a mesma base. Porque o que é mais barato? Vender para um cliente novo ou um cliente atual? Então, criar novos processos para vender para esses clientes atuais e criar processos também para melhorar e otimizar o produto, cara, é o que você tem que se preparar, né? Então, outro processo que a gente está muito batendo, Yuri. Deixa eu fazer um comentário rapidinho quanto a isso. Porque é importante você falar nessa questão de processo, porque a maioria das pessoas não tem isso, né, cara? Ele fala assim, eu quero renovar um cliente. Aí ele vira pro time e fala assim, vai lá e renova o cliente. Vai lá. Como? Vai lá. Fala com o cliente, fala e pede ele para renovar. Não é assim. Tem que ter um processo desenhado. Como o cliente vai falar, o que ele vai falar, isso facilita e você consegue ter linha de produção. Então, se a pessoa sair uma hora ou outra do teu negócio, você ainda assim vai ter outra pessoa para botar no lugar que ela vai seguir um processo. E garantir o padrão de qualidade. Padrão de qualidade, é o que você trouxe da Disney, né? Todo mundo se encanta com a Disney. Cara, tem um processo. Eu já tinha lido esse livro já. Tem um processo. E esse processo ele é seguido pelas pessoas. E por isso que encanta. Quando você tem um processo, as pessoas se encantam. Vou dar outro exemplo. Nosso NPS está 9,40. Sim. Cara, por quê? Com mais de 100 respostas. As pessoas se encantam com o onboarding. Né? Mais de 100 respostas. Com onboarding, com isso, com aquilo. É porque tudo tem processo. Tem processo de onboarding, tem processo de boas-vindas, tem processo de CS, tem processo de tudo. Tem processo de tudo. E o nosso processo encanta as pessoas. Foi engraçado, a gente fez um final de semana, a gente fez um encontro de liderança, né, Vini? E eu fiquei muito orgulhoso. Que tu vê que o time tá montando um processo sozinho.
E o processo mesmo, os conceitos que a gente defende, né? Que a Com gente os ficou mesmos martelando. A gente é chato, porque, cara, quando você quer um processo perfeito, cara, você tem que ser chato com a sua liderança, que às vezes não entende o porquê daquilo, e é teu papel como líder ficar explicando quantas vezes for necessário. Não dá pra dar o braço a torcer. Ah, tem que fazer assim, a pessoa não faz, aí você, deixa pra lá, deixa ela fazer do jeito. Não, você tem que ser chato, ela não fez uma vez, fala. Segunda vez, fala. Terceira vez, às vezes você fala 10. E você tem que continuar falando se ela continuar se equivocando. Mas aí depois, olha que interessante, as pessoas, né, claro, com a sua visão de liderança, com a sua visão de mostrar os porquês, mostrar a cultura, elas começam a realizar dentro do que você espera. Aí as pessoas estão fazendo realmente processos. E teve um cliente nosso, cara, que ele entrou, que ele falou, cara, eu fiquei embasbacado, sem palavras, sobre o processo de boas-vindas e onboarding de vocês. São 2 reuniões, né? E entre essas reuniões tem toda uma entrada, um como fazer, uma velocidade. E o cara falou, cara, assim, o cara já chega com alta impressão. Isso ajuda no resultado dele, na experiência dele no programa, mas isso ajuda sim ou não a ele recomprar da gente, essa primeira impressão? Ajuda. Claro, cara. Imagina que eu vou numa loja, compro uma, sei lá, uma roupa maravilhosa, o cara me atende super bem, no final da venda ele vai lá, leva a loja pra mim, conversa comigo, fala meu nome, manda um sorriso, você sai animado, né? Isso é um processo também. E aí a gente conecta, Vini, já com uma coisa que a pessoa que está assistindo a gente precisa se preparar para o primeiro semestre, que é o LTV, cara. Exatamente. É você manter o teu cliente dentro da sua base comprando o mesmo produto ou comprando novos produtos. Ou renovando o produto que ela tem, ou serviço, né? Porque quando você faz isso, cara, você mantém o seu cargo, que você não tem custo de aquisição de cliente. O cliente que ele comprou de você, quando ele renova ou recompra, é CAC 0. Exatamente. E isso acontece quando você presta um bom atendimento. Né? A gente vai vir agora, no futuro próximo, com talvez quando você esteja assistindo esse podcast, já está até rodando, com serviço de IA. Para os nossos clientes, exatamente. Né? Talvez você esteja assistindo esse episódio aqui já esteja até rodando. Né? E manda uma mensagem pra gente que talvez já esteja rodando e te apresento. Mas quando a gente anunciar esse produto, as pessoas vão querer comprar. A gente tem um cliente nosso que teve muito resultado e que está pagando, né, esse serviço de uma outra pessoa, que não é nem acelerado nosso, mas quando a gente falar para ele assim, fulano, tô com IA. Na hora, ele vai com certeza cancelar o contrato lá para fechar com a gente. Por quê? Porque ele confia no nosso atendimento, ele confia na nossa entrega, ele confia nos resultados que a gente gera, que nós geramos para ele. Então, você cuidar do seu cliente é a base para que você consiga faturar agora em 2025, no primeiro semestre. Né? Quantas recompras você pode ter, quantas renovações, quantos novos produtos. Às vezes o produto nem é seu, mas tu fez parceria com alguém e você indica. E a pessoa compra porque você indicou e você ganha junto com a pessoa. Né? Então, você aumentar o LTV é muito importante. Né? Tem até uma frase que o Vini fala muito, que eu já ouvi ele falar várias vezes, que é que seu melhor marketing é o seu produto. Exatamente. Então, cara, quanto que você está cuidando do seu cliente? Quanto que você está prestando bom atendimento ao seu cliente? O que tem gente, velho, comprando da gente por frustrações em outros programas, em outras consultorias, em outras mentorias, seja lá o que for, cara, não tá no gibi. Não tá no gibi. E aí a gente faz diferente, pressiona esse cliente. Cara, quando você ganha um cliente frustrado, você ganha um fã. Que ele fala, cara, aqui... E aí vem em paralelo, outra estratégia que é a indicação. E olha que interessante, a gente está investindo muito em indicação em vários pontos. A gente tem a indicação do closer e a indicação do farmer. Indicação do closer, o que a gente faz? O cliente passa pela apresentação, e só que a gente faz seeding da indicação, que é a semeadura, semear uma ideia da indicação bem no começo da apresentação. A gente incluiu isso no speech. E aí a gente para antes de apresentar o produto, que depois que ele tem uma aula, é a nossa aula, né? Basicamente é uma aula de processos comerciais, é uma aula, a apresentação de vendas gera valor para o nosso cliente. Antes de chegar no produto, a gente pega a indicação, se comprou ou não comprou. Porque a pessoa vai indicar baseado no que ela viu, recebeu de aula.
Então, a gente está metrificando quantas reuniões, quantas indicações a gente consegue através desse processo com closer e também quantas indicações viram novos agendamentos. E aí, depois que a pessoa compra, ela está assessorada pelo CS1, CS2, CS3 e o Farmer. E esse time, além da melhor experiência, ele também, por essa boa experiência entregue, por esse resultado entregue, ele vai estar pegando indicação. Então a pessoa, cara, pô, tive uma boa experiência, tive um bom resultado, cumpriu aquilo que é previsto, eu melhorei meu processo, meu time tá gostando, o treinamento de vocês é surreal, vocês me orientaram a tirar uma... A gente faz muito isso, né? Isso é engraçado. A gente tava brincando, que a gente acabou de sair de uma reunião de líderes, e aí lá naquele churrasco mais informal, o Gabriel, falei, pô, numa semana eu demite 6. Eu falei, como assim? Que 6 pessoas são essas? Não, demite 6 pessoas dos acelerados. Porque ele ia lá, e eu perguntava, cara, a pessoa falou que não ia ligar e não ia pegar o telefone e ligar para cliente, o que você faria, Rian? Demito. Ah, a pessoa falou que ia sair dia 24 e voltar dia 10, podia descontar dela, mas que ela não ia trabalhar dia nenhum. O que você faria? Demito. Ele demite umas 6 pessoas. Então, até a gente ajuda, né, o nosso cliente a não tolerar aquilo que ele não deveria estar tolerando. Porque a gente já foi essa pessoa. O Yuri é um cara que trabalhou muito com desenvolvimento pessoal e também me assessora muito nessa parte, mas a gente não tem nada na Fullsales que a gente não... que a gente tolera, né? Não. Que a gente não tolera. Ou seja, se a gente não tolera, não estava na nossa empresa. A gente tem isso bem claro. E custa o que custar, mas tem que contratar outra pessoa, tem que ir atrás. Cara, mas se você tem essa postura de só ter aquilo que você tolera, você só vai ter aquilo que você tolera. Se você não tolera, você não tem. E a gente, assim, cara, a gente quer que faça esse processo. Não fez o processo, a gente não tolera que não seja feito dentro do processo. Tchau. E a gente avisa a pessoa, né? Ó, fulano, tem que fazer assim. Você não tá fazendo assim. Próxima vez, fica complicado te manter aqui. Ficou claro o que você tem que fazer? Posso contar contigo? Aí tem 2 casos, né? Ou a pessoa muda, e a gente já viu isso mudar da água pro vinho. Uhum. Aí começar a fazer de fato. Porque a gente coloca as cartas na mesa. Ó, preciso que seja feito assim, não tá acontecendo assim, logo não tem sentido você tá aqui. É bem direto. E para ficar simples, é só fazer aquilo que a gente orienta que é para fazer, pô. E não é difícil muitas vezes, né? Ou seja, porque tem, o Yuri, tem muito hoje na cultura, era menos antigamente, mas hoje muito na cultura, tem pessoas que entram no trabalho e, eu tô a fim de fazer o menos possível, vou dar uma de ombro sem braço aqui, minha saúde mental, vou trabalhar 3 horas, cumprir o que eu tenho que fazer, e cara, se é alguém, a gente, óbvio, né, que na nossa entrevista, a gente que tem uma empresa de recrutamento também. A gente tem uma empresa de recrutamento para nossos clientes, comercial. A gente já sabe entrevistar muito bem, a gente nem deixa entrar. Uhum. Mas quando entra, a gente já vê que não serve. Em raros casos, graças a Deus, a gente tira. Porque, cara, faz sentido. Vai atrapalhar a equipe inteira, vai virar laranja podre, eu vou pagar à toa. E, inclusive, a gente promove, essa pessoa promove para o mercado. Né? Inclusive, Vini, isso é uma forma de você preparar a sua equipe para 2025. Primeiro semestre, tirar as pessoas erradas e colocar as pessoas certas. Hoje, olha que engraçado, hoje eu estava escutando o podcast do Caio, Felipe Tito e Joel, e a primeira pergunta que fizeram para ele foi: cara, qual foi o teu maior aprendizado em 2025? Perguntava pro Felipe Tito, que é um grande empresário. Ele virou e falou assim: cara, colocar as pessoas certas no lugar certo. Eu comecei a contratar pessoas melhores do que eu e colocá-las no lugar certo. Esse foi o meu movimento em 2024. Contratei pessoas melhores do que eu e coloquei as lugares certos ali. O livro... Ou seja, cara, isso se você quer preparar a sua empresa no primeiro semestre, cara, tirar as pessoas erradas e colocar as pessoas certas. Porque tem gente que não tem que estar no teu negócio. Por que, por exemplo, o Vini falou que o Gabriel Ian, MT6 e tal? Porque quando ele chega lá, às vezes, o cara não quer... O S10 não quer trabalhar, pô. Ele só quer ficar sugando o bolso de quem contratou, não quer trabalhar, não quero ligar. Só paro tal dia e volto tal dia. Como assim, velho? Como assim? Ou seja... Aí ele vai e fala, demite, porque tá dificultando e tá atrapalhando. Então eu falo muito a seguinte frase, Vini.
Você precisa deixar pessoas para trás para ir para frente. E algumas pessoas não vão estar com você no próximo nível. Elas simplesmente vão ficar nesse nível, porque elas não querem. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Só que eu preciso puxar quem quer e colocar do meu lado. E deixar para trás quem não quer. Que vai ter empresa que vai aceitar, vai ter empresa que vai tolerar. Total. Então basta você se decidir se você é a empresa que tolera um woke culture, você é a empresa que não tolera. Aí não tolera, está crescendo. Se você tolera, você pode não estar crescendo quanto você gostaria. E a empresa, o livro, na verdade, chamado Empresas Feitas para Vencer, Yuri, fala justamente sobre um trabalho de um CEO, um trabalho de colocar as pessoas certas no lugar certo. E a gente tem que se lembrar isso o tempo todo, né? Total. E às vezes é difícil tomar ações, mas é a frase que você bem usa, né? Adultos fazem o que eles precisam. Adultos fazem o que precisam, crianças fazem o que querem. Então você tem que se enfrentar e fazer acontecer. Cara, eu acho que pra fechar, Yuri, eu estava comentando desse processo de indicação e a gente tem vários pontos de pegar a indicação. Por quê? A indicação, se bem trabalhada, é um canal infinito. Nossa. Só que indicação não se pede. Indicação é um processo para você pegar, não só pegar a indicação, o cliente falar para o indicado que você vai entrar em contato te vendendo bem, essa pessoa conversar com você, topar uma reunião e essa pessoa entrar numa reunião, claro, a reunião é muito similar a todas as outras, mas essa topar a reunião e fechar. Agora, se você... Olha que interessante. Esse eu estudei muito indicação. Indicação não se pede, indicação se conquista. Tem uma música. Eu não posso cantar ela aqui, não. Tirando a música à parte... Mas indicação não se pede, indicação se conquista. Indicação, se pega, né? A gente fala muito... Eu falei, olha que eu falei em outro podcast, eu falei é tipo beijo, né? Você não pede, você pega, né? E aí... Você tem uma análise, Yuri, que é interessante, que você consegue pegar a indicação e se você tem um tempo de virar essa indicação, você gera um loop infinito. Ou seja, não é só pegar uma indicação e fechar daqui a 3 meses. Imagine que para um novo cliente você pegasse uma indicação e conseguisse agendar em 3 dias. E com essa mesma pessoa você fizesse mais esse processo. Você geraria um loop infinito de vendas. Total. Infinito de vendas. Então, o processo de indicação, ele tem que ser auferido, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser revisto. E o nosso head de vendas, o nosso gerente de vendas, está sempre fazendo o time vender mais e pegar mais indicação. Porque é isso que vai tracionar a empresa com menos custo, com mais protegida da crise, sem necessidade de investimento em mídia, que está cada vez mais caro. Total, cara. E é muito importante você ter, de fato... A gente fala, tem 3 momentos de pegar indicação, né, Vini? Quando você não vende, quando você vende e quando o cliente é transformado. Exatamente. E também, dentro dos processos, tem várias estratégias que a gente tem em todos os processos desenhados de como você consegue pegar a indicação em determinado momento. Tem toda uma estratégia de indicação e muita gente perde muito dinheiro por não pegar indicação, mas muito dinheiro. Uma outra coisa também, né, Vini, que a gente está fazendo muito, que é uma tendência boa aí para quem está assistindo a gente, é cuidar de base antiga. Muitas pessoas, elas... Base de leads, né? Base de lead, né? Clientes antigos, base de lead. Esses clientes antigos, eles podem recomprar de você um outro produto. Né? Então, às vezes, o cliente pode recomprar o mesmo produto, que às vezes acontece. Né? Às vezes acontece o cliente comprou algo de você, sumiu, e pode futuramente recomprar o mesmo produto. Recomprar de você novos produtos. Ou o cliente nunca comprou de você, mas está na sua base de cliente, de leads, de contatos. Você vendeu um para ele. Né? Então, você ter essa estratégia, você revender ou fazer o lead antigo, comprar que está na sua base, é uma das formas que você tem de potencializar o seu resultado. Por quê? É um cliente que já custou para você. É um cliente que você já pagou por ele. Né? Por exemplo, no nosso caso, a gente investe em tráfego pago. Quando o cliente clica e se torna um lead, eu paguei por ele. Esse cliente, ele entrou pagando. Ou seja, eu tive um custo de aquisição dele. E ele fica na minha base muitas vezes. Se ele não compra de mim, ele está me dando prejuízo. Exatamente.
você entrou, clicou e me deu prejuízo. Mas se ele compra de mim, ele está me dando lucro. Se o teu custo de aquisição de cliente for menor do que o produto, o valor do produto que você vende, obviamente. Então, o Sales Farm, que a gente chama essa estratégia aqui, que nós temos pessoas dedicadas a isso, é a pessoa que fica garimpando lá o tempo todo, e também o Farm, né? Eles são pessoas estratégicas que a gente contratou e com uma venda eles pagam. Uma venda eles pagam. Né? Muitas vezes a pessoa faz a seguinte conta, Vini. Pô, mais um custo da minha folha. Não é custo. Se tem retorno, não é custo. Se tem processo, a chance de retorno é muito grande. Muito grande. Então a gente tem 2. Talvez quando você assistir esse podcast tenha mais, inclusive. Mas tem 2 pessoas que ficam responsáveis ali por garimpar a lista antiga. Por agendar a ligação, revender. Tem 2 social sell e 2 farm. Que são categorias diferentes. Tem algum episódio que a gente for de farm aqui? Acho que tem, né? Seus farming, provavelmente. Recuperação de lista antiga, provavelmente. Se e você tem um de quiser, farm que a gente falou sobre isso também. Farming também. Que recente, inclusive. Eu acho que sim. Se tu voltar alguns episódios aí, talvez seja. Se não tem, é um episódio bom pra gente fazer. Mas acho que nós falamos sobre isso. Mas é uma tendência. Por quê? Porque tu já adquiriu o cliente ou ele já tá na sua base? Eu acho... Olha que curioso, Yuri. Essa... Parece ser óbvio, né? Quando o empresário... Tinha gente que falava, você tem que voltar nos leads antigos. E ninguém fazia isso, sabe por quê? Porque dava trabalho e não dava retorno. E a gente não fazia isso porque a gente tirava o foco do lead que está entrando e dava foco no lead antigo, que a taxa de resposta é 1000 vezes menor. Uhum. Mas aí a gente estava lá num programa americano e entrou um cara que falou que era especialista nisso. A gente adaptou a estratégia dele aqui para o nosso negócio, com automatizações, com mudanças, e começou a aplicar e deu muito resultado. E o que a gente enxergou? De fato, você não tem que parar o teu cara que está atendendo lead novo para atender lead antigo, porque o novo ele é muito mais rentável. Só que o antigo a gente trata com outra equipe e com um processo super automatizado. Não é ficar ligando, vou contratar um cara para ligar para o cliente antigo, ficar ligando. Pô, o teu cliente antigo às vezes nem lembra de você, só que tem um processo para isso. É um processo que envolve e-mail, SMS, WhatsApp e como você escreve esse e-mail, como você liga depois dessa abordagem. Ou seja, a gente faz uma campanha forte com uma ideia central. Essa ideia tem que gerar alguns gatilhos de curiosidade, tem que gerar múltiplos canais. Os múltiplos canais geram o efeito Dia das Mães. O que é feito dos Dias das Mães? A pessoa recebe comunicação, tudo que é lugar, é rádio, é outdoor, é mídia digital. Ou seja, existe uma formulação que, se você fizer de tal maneira com o processo, dá resultado. Então você precisa não só querer contratar, e isso aqui a gente contrata até, se você, cara, quem que é essa pessoa que vai tirar o ouro? Tem ouro aqui embaixo da terra, só que eu não tenho a escavadeira, não sei escavar e não tenho quem escave. A gente arruma a escavadeira, que é o processo, a pessoa que escava, e ensina como é que escava, entendeu? Então você tem ouro aí na sua empresa que é como se fosse o petróleo do pré-sal. Você tem que saber extrair esse petróleo. Se souber extrair, aí você tem muito dinheiro. Se você não sabe extrair nem petróleo do solo, não vai tentar no pré-sal, que a pressão é mais difícil e é um processo mais difícil. Então, é por isso, né, Yuri, que a gente tem alguns processos que convencem muito empresário por essa solução, de ele extrair ouro que ele já tem aí. Eu sei que ele tem, ele sabe que ele tem. Mas às vezes ele não sabe pegar, é muito esforço e, cara, tem milhões de coisas para fazer, né? Então, mas esse processo, ele antes era luxo e agora ele está obrigatório e necessário. Por quê? Como outros processos que a gente falou, porque o custo de aquisição está aumentando e vai aumentar. Eu falo com muito empresário, né? Eu tenho masterminds, eu comento com eles, eles falam isso, eles já têm suas estratégias para isso. Então não deixe de ser preparado, senão você fica para trás. Exatamente. Então, esse é o grande lance, esse é o grande jogo. Quem entender esse movimento vai se dar bem no primeiro semestre de 2025. Quem não entender, meu caro. Exatamente. A gente falou de processo, a gente falou de cultura e uma nova visão sobre o que você tem que fazer diferente. E para isso, você precisa de um novo processo. A gente
ainda refina os processos, mas muitas vezes monta novos, porque a gente entende que tem que estar sempre ajustando. Claro que tem um limite, né? Tem uma coesão de tudo. A gente fala muito de simplificação e convergência também. Não é para você fazer 1 milhão de processos e sua empresa não acompanhar. Mas você tem que fazer o processo certo para a alavanca certa, para você se dedicar o tempo naquilo que realmente vai tracionar a sua empresa. E não é só, mas Yuri, focar no próximo cliente, e não é só focar no cliente que vem da mídia, do investimento de marketing, mas é o cliente que tua própria empresa consegue criar. Eu acredito, Vini, que esse primeiro semestre de 2025, tudo que a gente falou aqui se resume em uma coisa: mais comercial e menos marketing. Exatamente. Esse é o movimento, mais comercial e menos marketing. Eu comecei falando sobre isso e eu termino, né, indo para o final falando sobre isso. Eu falo muito uma frase, a gente tem um jargão aqui na Full Sales: muitas vezes você não precisa de mais marketing, o que você precisa é de um comercial forte e estruturado para você ter mais escala, previsibilidade e lucro. Às vezes a pessoa, Vini, cara, eu já vi muito isso acontecer. Tu vira para a pessoa e fala assim: eu tenho que aumentar minhas vendas, melhora a aquisição de clientes, aumenta o custo do dinheiro, melhora a postagem no Instagram. Não é isso, cara. O cliente está sentando na tua frente e não está vendendo, pô. Se você vendesse... Eu faço um exercício. Se você vendesse a cada 5 clientes que sentar à sua frente, você vendesse para 2, quanto que tu poderia fazer de faturamento? A gente tem uma cliente de clínica de fisioterapia pélvica. Sim. Cara, a mulher botou 12 pessoas na frente dela, fechou as 12. Depois que pegou o nosso processo de vendas, pegou as tutorias. O problema dela era o quê? O problema dela era que ela não tinha... era o plano. Ah, se eu tirar o plano, eu vou ficar sem faturamento? Não, ela tirou o plano e aumentou o faturamento. Uau. Por quê? Processo de vendas. Só que ela acreditava que o problema estava em se ela não tivesse plano. Mas o problema estava no processo de vendas e não no plano, e não no marketing. Então, muitas vezes a galera pensa que é isso. Então, talvez você esteja nessa realidade, achando que o seu problema é marketing, achando que tu vai resolver botando mais anúncio, botando mais dinheiro na meta, melhorando as postagens do Instagram, melhorando o seu funil, ajustando a vírgula do funil, onde na real, o teu problema está na venda. O cliente senta na sua frente, tu não sabe o que fazer, não sabe vender. Ou senta na frente do seu time comercial, teu time comercial perde a venda. Então, muitas vezes é aí que está o problema. E eu acredito que a tendência de 2025 é justamente essa. Melhora o teu comercial para ontem. Custo de aquisição de cliente vai aumentar. Vai ficar mais caro ter cliente. A concorrência ela aumenta a cada dia. Se você não dominar o processo comercial, sinto lhe dizer, se você não quebrar, você vai quase. É isso aí, a frase que eu falo: vendas cura tudo. Essa é a minha frase. Se você falar, você lembra de me falar, tá? Me citar, porque eu falo aqui no Brasil. Porque o americano falou, sales cures everything. Aí eu falei, não tem ninguém no Brasil que fala? Vendas cura tudo. Se você tá com algum problema, só tem uma solução, é vender. Exatamente. Esteja com a gente no próximo comercial Faixa Preta para aumentar seu grau de faixa e você faturar mais. Ô Vini, quem chegou até aqui ganha o quê? Se você tá até aqui, tem outra ferramenta gratuita que você pode ter acesso de maneira agora mais personalizada e individual. Se você tem uma empresa, empresário, fatura acima de R$80 mil por mês, quer escalar, a gente tem um diagnóstico personalizado 360 para você. Nesse diagnóstico, a gente vai identificar gargalos que você pode ter na sua operação, te ajudar com o seu dimensionamento e te dar planos estratégicos e uma aula também de como é que você monta um processo comercial com tudo isso que você ouviu nesse podcast. O primeiro link tá na descrição. Processo de diagnóstico comercial da Full Sales você tem que fazer. Se ao final alguma das soluções de recrutamento, CRM, automatização, treinamento de time comercial fizer sentido para você, com certeza a gente vai ter o maior prazer de te apresentar para você ter com as outras opções que você... para considerar junto com as outras opções que você já tem, tá bem? Então, primeiro link da descrição, a gente tá esperando lá.
Então o link tá aqui na descrição. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar aquele like no episódio, compartilhar com algum amigo empresário que você conhece, que você tem, e também inscrever no canal para receber notificação assim que a gente postar vídeo novo aqui. Lembrando que toda terça-feira, 15, 20 e 30, tem episódio podcast Comercial Faixa Preta. Aproveita para maratonar aí, tem mais de 60 episódios de comercial aí para trás para que você possa surfar preparar a sua empresa para o primeiro semestre de 2025. E toda quinta-feira às 20h30 tem podcast da Full Sales, onde a gente traz pessoas relevantes de renome para compor o quadro e melhorar, ajudar você a melhorar a qualidade de vida, saúde, finanças, investimento, vendas, performance, mentalidade, negócios. E assim vai. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Um abraço para você e seja muito bem-vindo ao próximo podcast comercial Faixa Preta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.